Então, pessoal, neste vídeo eu gostaria de estar demonstrando uma tabela feita aqui com proporções semelhantes. No caso, a medida aqui é de 4 centímetros, ok? Você pode estar separando essa medida na régua. Medida superior você vai ter mais ou menos uns 4 centímetros. Desculpa, corrigindo. Esse espaço aqui é de aproximadamente 6 centímetros, tá? Aqui também 6 centímetros, então você pode, a partir do topo, você pode marcar 4 centímetros, 10 e 16. E faça isso pelo menos 2 pontos. Aí você cria essa tabela de proporção, justamente para você começar a analisar. Aqui eu coloquei personagens de mesma altura, porém de proporções diferentes. Você pode medir o personagem a partir da cabeça, como essa personagem aqui. Então tem pessoas que usam somente a cabeça como base de medida. E se você não é a pessoa que gosta de usar a cabeça como base de medida, mas ter ela como referência, pode fazer como esses outros personagens aqui, ó, em que a cabeça ela é menor, ela é um pouco menor que o corpo, aqui também, e que aqui a cabeça tem uma altura bem parecida com o corpo, só que um pouquinho menor. E aqui a cabeça idêntica à altura do corpo, ok? Então, em casos diferentes, você vai ter resultados diferentes. Pode usar sempre a cabeça do personagem? Sim. Você pode começar fazendo um personagem com uma cabeça grande, como essa daqui, ou começar fazendo uma cabeça pequena. O importante é que você tenha um início, um padrão inicial, em que esse padrão ele serve para medir todos os outros personagens. Se eu tivesse criado esse personagem primeiramente, eu teria ele como base de medida para todos os outros personagens que vêm depois dele, ok? Então você pode colocar antes de robozinho, depois de robozinho, ou antes de menininha comum, depois de menininha comum, ou antes de menina cabeçuda, depois de menina cabeçuda. Você pode dar um nome para o personagem, ok? Que neste caso aqui é somente um exemplo de como trabalhar aí personagens diferentes com alturas iguais. Aqui eu posso também estar mostrando para vocês como trabalhar personagens de alturas diferentes, porém mantendo aquele padrão de medida. Observe que o personagem mais alto, ele atinge basicamente aqui 12 centímetros de altura, ok? Então, se você usa esse padrão de medida, que o personagem ele vai ter que ter 12 centímetros, você tem que saber que a cabeça do personagem ela é menor que 6 centímetros, o corpo do personagem por inteiro, se você for calcular, ele é maior que 6 centímetros, ele vai dar aproximadamente 8 centímetros. E se eu pegar aqui, ó, daqui da base da cabeça até o final do tronco, seria até aqui, você praticamente tem os 6 centímetros. Se você for calcular, coloca a régua aqui, não dá 6 centímetros, desculpa, vai dar 5 centímetros de altura, ok? E as pernas, por fim, 2 centímetros de altura. Então você pode calcular a partir de medidas bem definidas. Então tem 6 centímetros, deixa marcado 6 centímetros, 6 centímetros, total 12. E depois você começar a desenvolver. Se você começar a partir desse personagem, você tem que saber que ele é bem menor do que 6 centímetros. Tá? Que o seu personagem principal, se fosse esse, no caso, essa azeitona, aí você teria que ir criando a partir dele, ok? Assim, vice-versa também, observa bem. Se você tivesse criado esse, ia criando os outros a partir dele, tá? Então a gente tem um pequeno primata aqui, que praticamente ele inclinado, ele dá 6 centímetros certinho, ok? Deixa eu mostrar agora um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha criado aqui alguns personagens para mim fazer tirinhas. Então, criei primeiro esse personagem, em que a cabeça dele
maior do que o corpo, se você for analisar bem. Se fosse igual ao corpo, ele chegaria até nessa linha aqui. Mas como ele tem um corpinho menor, então pode-se dizer que o corpinho do personagem ele tem mais ou menos uns 70%. Ok? Então é sempre com base no personagem inicial. Então eu criei esse primeiro. Aí eu comecei a criar o outro, no caso esse personagem de nome Doku. É o formato de um ovo. Esse aqui tem o formato de uma bomba, tem a mesma altura. Aí aqui a gente já tem um outro personagem pequenininho aqui, que é um cachorrinho, e um outro maior. E por fim aqui uma pequena tartaruga. Observe que essa oscilação de alturas que dá também aquele carisma para quem está lendo. Personagem de mesma altura não é legal, tá? Então trabalha com alturas diferentes, que isso dá uma sensação de diferente mesmo, de criativo, e isso traz um bem-estar para quem está lendo, ok? Esses detalhes são importantes. E a partir disso comecei a trabalhar sobreposição de imagens. Então criei o personagem primeiro no centro. Aqui nesse caso aqui eu deixei algumas dicas. Essa cena aqui ela veio antes daquela tabela que eu mostrei agora há pouco. Então essa cena aqui foi simplesmente fortuita, só para ter uma noção de interação. Então aqui observa que o corpo do personagem já está maior do que essa tabelinha aqui. Ok? Então tenho que corrigir, eu já coloquei aqui a tensão, deixar o personagem cune mais baixo, ou seja, esse personagem aqui tem que ficar mais baixo, ele tem que dar mais ou menos 80%. Por quê? Porque senão os outros personagens ficam muito altos também. Então eu prezo muito a característica de altura, primeiramente de altura, depois de forma. Então a altura estando certo, depois eu tenho que ir acertando as formas. Para o detalhe do olho aqui eu coloquei uma observação também, mudar esse formato de porta para esse formato de círculo, o olho, okay? Eu não gostei muito desse formato aqui. E fui criando outros personagens, tentando dar uma interação de sobreposição de imagem, ou seja, uma imagem estar à frente à outra. Então essa ilusão de o que está na frente está mais próximo, o que está atrás está mais distante, é conseguida com a sobreposição de imagem que a gente vai ver em breve, ok? Então aqui eu coloquei o nome de alguns personagens, como esse aqui é o Kuni, esse aqui é o Doku, esse aqui é a Laika, que seria esse cachorrinho. Esse personagem aqui pequeno ainda eu tomei em dúvida, não sei se coloco o Haroldo, mas provavelmente eu vou mudar o nome dessa tartaruguinha, que ainda não tem um papel para ela. E tem um dinossauro aqui chamado Ricardo e uma outra cachorrinha aqui chamada Chulika. E por fim aqui esse personagem, esse fantasminha aqui, gordinho, eu caracterizei ele com o nome nomeei de PC. PC seria a abreviação de político corrupto. E aqui por fim essa navezinha espacial, para dizer a verdade, vai ter algumas participações. Na realidade ela está bem longe, né? O personagem que está aqui dentro vai se chamar Etevaldo, ok? Então essa navezinha aqui não é o Etevaldo, é o personagem que está dentro dela. Então são personagens simples para mim poder estar ensinando, incentivando aí a produção de tirinhas críticas e educativas, ok? E é isso aí. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a criar.